Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou Daniel e estou aqui de volta com vocês e hoje a gente vai falar em mais detalhes do conceito de multiculturalismo, que nós já trabalhamos antes na aula sobre o que é cultura. Apesar de não ter uma definição universalmente aceita por todo mundo, podemos dizer que multiculturalismo descreve a coexistência, ou seja, a existência comum de diversas culturas em um mesmo local. E essas culturas também podem ser manifestadas de maneira livre neste local. O multiculturalismo pressupõe, portanto, a tolerância e o entendimento. Podemos pensar em alguns conceitos importantes e que caem bastante nas provas, e o quanto eles concordam ou se opõem ao multiculturalismo. Quanto aos conceitos que concordam, a gente pode falar, por exemplo, de alteridade, que é a compreensão do outro, a valorização daquela pessoa, daquele ser que é diferente de mim, mas por quem eu tenho empatia. E por isso, eu vou tratá-lo sempre com respeito e compreensão. Ou seja, a diferença não é uma barreira. A diferença não é uma maneira da gente se desentender, mas pelo contrário, é uma maneira da gente se entender e de enriquecer a compreensão e a visão de mundo um do outro. Podemos também pensar em diversidade cultural, que é justamente a existência de várias culturas diferentes em um mesmo local. A diferença entre diversidade cultural e multiculturalismo é que o multiculturalismo, como a gente viu, ele pressupõe a coexistência pacífica, uma coexistência respeitosa. A diversidade cultural não. Apenas devem haver várias culturas no mesmo local, mas não quer dizer que elas vão se respeitar. No espectro dos conceitos contrários ao multiculturalismo, nós temos o etnocentrismo, que é uma ideia que também já falamos na aula sobre cultura. É justamente essa noção defasada de que existem culturas superiores e outras culturas inferiores, ou seja, algumas culturas que estão mais avançadas e outras que estão atrasadas. Essa é uma ideia bem associada aos processos de colonização, que é justamente quando um povo, um colonizador, impõe sua vontade e impõe sua cultura sobre outro povo, o colonizado. A chave aqui é que, geralmente, o colonizador ele vai vir com argumentos de que não, nós estamos levando civilização, nós estamos levando progresso. Ou seja, pressupondo que a cultura deles é superior à cultura daqueles povos que eles estão colonizando. Isso pode levar também a políticas de homogeneização cultural, que é justamente quando você pega uma cultura, você pega as práticas dessa cultura e impõe naquele local como sendo uma cultura principal, como sendo a cultura nacional ou como sendo a única cultura legítima. E as outras culturas e as outras práticas são reprimidas. Diante da realidade da globalização, a compreensão do multiculturalismo é cada vez mais importante. Mesmo assim, essa globalização de hoje ainda é muito marcada pelos processos históricos de colonização e também pela divisão internacional do trabalho, que é justamente aquela divisão que existe entre países que produzem bens de alto valor agregado, ou seja, tecnologia, bens industriais, e países periféricos que produzem matérias-primas com baixo valor agregado. Isso mostra que ainda hoje algumas culturas, especialmente as culturas ocidentais, ou seja, europeias e norte-americanas, ainda exercem muita dominância sobre as demais culturas do planeta, sobre as culturas periféricas ou colonizadas. Diversos autores vão propor maneiras, meios de superar essa desigualdade, essa disparidade de poder através do diálogo intercultural. Boaventura de Souza Santos, por exemplo, fala da hermenêutica diatópica, que enfatiza o reconhecimento de que culturas podem ser complementares, ou seja, uma não precisa necessariamente se sobrepor à outra. Já o filósofo Jürgen Habermas vai nos lembrar da ética do discurso. As decisões elas devem ser, então, fundamentadas a partir do melhor argumento, em um debate público, onde todas as pessoas são livres para inserir o seu ponto de vista. Muito obrigado, pessoal, por acompanhar até aqui. Agora fique com o próximo vídeo em que nós vamos resolver alguns exercícios para poder aplicar os conceitos que aprendemos hoje.